Companheiros e companheiras, vamos dar início aí ao nosso 28º Congresso Local dos Petroleiros. Esse congresso, a gente tem que aprovar primeiro o regimento interno e também fazer o debate da pauta de reivindicações, nossa proposta da diretoria, e o debate sobre as eleições 2014 e mídia. Nós estamos aqui com o nosso companheiro, camarada aí, Altamiro Borges, do blog aí, o Guerreiro. E também vamos, no dia de amanhã, debater conjuntura política, econômica, a questão da Petrobras, o pré-sal, a questão da sessão onerosa, com o nosso assessor da CUP e do DIEESE, Cláudio Omar. E amanhã fazer a eleição dos delegados. Amanhã também nós vamos debater a questão da pauta. A pauta está aí em todos, nesse material que vocês receberam do Congresso. E aí, os itens da pauta, este ano se trata somente de cláusulas econômicas, não se trata de cláusulas sociais. E este ano é o CONFUP, Congresso Nacional da CUP, que é realizado a cada 3 anos. E nesse congresso se elege a nova direção da CUP, da Federação Única dos Petroleiros. São 15 diretores titulares e 15 suplentes. E elege também o Conselho Fiscal da CUP. São 3 titulares e 3 suplentes. Então, vou dar início aí o regimento interno. Se eu alcançar aqui, eu passo para o Zé Maria. Zé Maria continua a leitura, tá ok, Zé? Cadê o Júlio para estar aqui na mesa? Fala como que é a sistemática para o pessoal falar, se tiver que fazer alteração, fazer isso. Aquela pessoa que tiver alguma dúvida, cada parágrafo que a gente lê, ele levanta a mão e o Zé Maria vai anotar qual o destaque que ele está fazendo. No final de toda a leitura do regimento, nós vamos abrir cada ponto, de acordo com o regimento aprovado, de debate, 3 minutos, tá ok? Então vamos aí. Regimento interno do 28º Congresso Estadual dos Petroleiros de Minas Gerais. Capítulo 1. Finalidades. Artigo 1º. 28º Congresso Local dos Trabalhadores da Indústria, Destilação e Refinação do Petróleo do Estado de Minas tem como finalidade principal a discussão das teses referentes a 1. Pauta de reivindicações. 2. Debate sobre as eleições 2014 versus mídia. 3. Conjuntura política e econômica, Petrobras e pré-sal. 4. Eleições dos delegados para 16º CONFUP. Tem alguém que tem destaque? Capítulo 2. Realização. Artigo 2. 28º Congresso Estadual dos Petroleiros de Minas será realizado na cidade de Belo Horizonte nos dias 17 e 18 de julho, na sede do Sindicato de Minas Gerais. Tem algum destaque? Capítulo 3 da pauta. Artigo 3º. 28º Congresso Estadual, para cumprir suas finalidades, contará com os seguintes itens de pauta. Dia 17 de 7 de 2014, eleição da mesa diretora. 2. Debate sobre eleições 2014 versus mídia, com o jornalista Altamiro Borges. Pauta de reivindicações, acréscimos, substituições, a pauta de reivindicação econômica entregue à Petrobras 2013. Lembrando que essa pauta é a mesma que foi entregue à Petrobras. Aí, se alguém tem algum acréscimo ou alteração, fazer aí o destaque quando for discutir a pauta. Dia 18 de 7 de 2014, análise da conjuntura política e econômica, Petrobras e pré-sal com o assessor da CUP,
economista do DIEESE, Cloviomar Cararini. 2. Eleições dos delegados para o 16º Confub. Aprovação de propostas, resoluções e moções. Tem algum destaque aí? Parágrafo 1º. Será constituída a plenária para discussões dos itens em pauta. Parágrafo 2º. Eleição de delegado para o 16º Confub será na plenária de encerramento, podendo ser candidato qualquer petroleiro que tenha participado do Congresso Estadual, esteja presente na hora da votação. Algum destaque? A eleição de delegado para o 16º Confub será na plenária de encerramento, podendo ser candidato qualquer petroleiro que tenha participado do Congresso Estadual e que esteja presente na hora da votação. Parágrafo 3º. Serão eleitos 16 delegados titulares e suplentes, conforme o Estatuto da FUP. Algum destaque? Capítulo 4. Dos participantes. Artigo 4. Participarão do 28º Congresso Estadual. 2 pontos. A. Trabalhadores petroleiros da ativa e aposentados que sejam sindicalizados, estejam presentes em qualquer dia, serão considerados delegados no nosso Congresso Estadual. Tem algum destaque? Capítulo 5º do funcionamento. O 28º Congresso obedecerá os seguintes programas no dia 17 de julho. 18 horas, início, término, 21 horas. Claro que vai ter um intervalo aqui, aí a gente vai de acordo aqui com a sistemática aqui do plenário, tá ok? Eu vou dentro, por favor. Tem algum destaque aí? Passou batido aqui no parágrafo 2º, a eleição de delegados para o 16º Confub envolverá os petroleiros aqui presentes, mas isso aí não está claro se é pessoal da ativa e aposentado, tá certo? Está claro. Não, aqui não está escrito isso. Você fala em qual artigo aí? É no parágrafo 2º. Tá, mas a eleição de delegado para o 16º Confub será na plenária de encerramento, podendo ser candidato qualquer petroleiro que tenha participado do Congresso Estadual e esteja presente na hora da votação. Pessoal da ativa e aposentado. Qualquer petroleiro aqui... Tudo bem. Não, Tudo bem. O artigo 4º do capítulo 4 dos participantes contempla as governanças. São trabalhadores petroleiros da ativa e aposentados que sejam sindicalizados e estejam presentes em qualquer dia, serão considerados delegados no nosso Congresso Estadual. A pessoa tem que ser ativa, aposentada e sindicalizada. Capítulo 6 dos organismos. O 28º Congresso será composto pelos órgãos. Coordenação plenária. Capítulo 7º da Comissão Organizadora. A comissão, artigo 7º, a coordenação ficará a cargo dos diretores liberados. Artigo 8º, competirá a coordenação viabilizar toda a infraestrutura do Congresso. Tem algum destaque? Capítulo 8º das comissões de trabalho. Artigo 9º. Neste Congresso não haverá comissões, somente plenária. Artigo 10º. Todos os delegados participantes do 28º Congresso receberão os documentos de apoio disponíveis, assim como as teses apresentadas. No caso aqui não tem tese, porque já teria o período de enviar a tese de concurso. A plenária poderá apresentar emendas e modificações, assim como aprovar ou rejeitar parcial ou totalmente as propostas. Moções que lhes forem
submetidas poderão também apresentar novas propostas. Tem algum destaque? B. Moções serão apresentadas e apreciadas na plenária de encerramento de trabalhos, ou seja, amanhã. Capítulo 9. Plenárias. Artigo 11º. A plenária é o órgão máximo e soberano do 28º Congresso Local e será composto pelos delegados, reunidos sem exceções para discutir, aprovar ou rejeitar em parte ou na totalidade. Parágrafo 1º. A plenária só poderá modificar, aprovar ou rejeitar em parte ou totalmente esse regimento quando da sua apreciação. Tem algum destaque? Artigo 12º. As plenárias serão dirigidas por uma mesa diretora composta por 3 membros, eleitos entre os delegados, sendo um presidente e 2 secretários. Caberá ao presidente dirigir os trabalhos e aos secretários auxiliarem no andamento da plenária, no preparo da ata e relatório final dos trabalhos do Congresso. A. Caberá à plenária, na abertura dos trabalhos, eleger a mesa diretora. B. A plenária de encerramento votará as moções e resoluções após a escolha de delegados ao 16º CONFUC. Capítulo 10 das discussões e votações. Artigo 13º. Cada delegado terá direito a um voto. Tem algum destaque? Artigo 14º. As votações nas plenárias serão feitas levantando-se a mão. A. Não serão permitidos votos por procuração. B. Os votos participantes da plenária serão contados pelo secretário da mesa diretora. C. As decisões do Congresso serão tomadas com qualquer número de delegados presente na hora da votação. D. Será vencedora a proposta que obtiver a maior maioria simples dos votos. E. Ou é. Questão de ordem, questão de esclarecimento e questão de encaminhamento estarão limitados a 1 minuto. F. Declaração de voto por abstenção deverá ser encaminhada à mesa por escrito. Tem algum destaque? Artigo 15º. Nas plenárias somente será permitida discussão de matérias constantes da pauta. Artigo 16º. Todo delegado que deseja intervir na plenária deverá se inscrever previamente junto à mesa e se pronunciará conforme a ordem de inscrição. A inscrição para uso da palavra será feita pelo delegado da mesa. B. As inscrições se encerrarão ao final da palavra do terceiro orador. C. Nenhuma intervenção poderá ultrapassar o tempo de 3 minutos, compensando-se tempos e eventuais à parte, a critério da mesa. D. Será vedada a cessão de tempo de um delegado para outro. E. Nas propostas conflitantes, somente serão permitidas 2 inscrições para cada proposta. F. A apresentação das teses não poderá ultrapassar o tempo de 10 minutos. Tem algum destaque?
Capítulo 11º das teses e moções. Artigo 17º. As teses poderão ser apresentadas durante o congresso local. As moções e resoluções deverão ser encaminhadas à mesa diretora por escrito para apreciação e votação pelo plenário. A tese deverão versar sobre os itens da pauta, moções e resoluções, referente a qualquer assunto de interesse geral dos trabalhadores. Tem um destaque, comissão organizadora. Lembrando aqui, as pessoas que não assinaram a lista de presença, favor assinar. Quem assinar hoje não precisa assinar amanhã. Tem. Não, tá ótimo. Vou ficar com calorão aqui. A lista de presença está onde? Está aqui. Tem. Tem aí. Tem algum destaque aí no regimento? Não tendo, nós vamos eleger, conforme o regimento, a mesa diretora. Essa parte final aí. E a mesa irá coordenar os trabalhos aqui do Congresso, hoje e amanhã. Qualquer. Não, é sobre esse artigo 17 aí. Não saquei, não. Entendi. A tese, explicar a tese, alguma tese não há mais tempo de apresentar, porque teria o concurso, tem um prazo para apresentar a tese. Moções e resoluções você pode apresentar, moções tipo a questão de perseguição dos trabalhadores, de algum chefe, resoluções, apoio à candidatura, a presidente, a governador, essas coisas assim, serão votadas. Alguma coisa que acontece, você traz aqui para a mesa amanhã lê e apresenta ao plenário, se o plenário concorda ou não com alguma coisa, entendeu? Esclarecendo um pouco mais aí, as teses, Felipe, normalmente a gente tinha os assuntos para poder tratar, tipo assim, conjuntura econômica, e cada corrente, ou cada partido, segmento, apresentava a sua tese. Então essa tese era discutida aqui, a pessoa apresentava a tese, 10 minutos, e isso poderia ser votado ou não, para incorporar mandar para o Congresso. Só que essa tese ficou prejudicada em função também do tempo que foi dado para poder apresentar. Hoje, por exemplo, ela não apresenta mais tese para esse Congresso. Entendeu? Então é nesse caso que o artigo 17 fala, né, das teses que forem apresentadas, que a gente teria que votar, né? Então é mais nessa linha aí. Hoje a gente não tem essa tese para poder apresentar, a não ser que apareça moções, né, que poderia ser isso aí, durante o Congresso pode ser apresentado. Entendeu? Gente. E aí, companheiro? Está esclarecido? Vamos eleger a mesa diretora? A mesa aí. A mesa ela é composta pelo regimento aí por 3 membros. Um presidente, 2 secretários. Estamos aí esperando aí alguém aí que interessa participar aí da mesa. Eu por um motivo aí, infelizmente, eu não vou poder estar aqui amanhã. Eu vou ter que ir num velório lá em Valadares. Eu não vou poder participar aqui da mesa. Vou tirar o meu nome. Léo.
caso não haja nenhum outro propósito, eu proponho meu nome e o do Felipe. Seu, do Felipe e do Zé. Alguém tem outra posição contrária aí? Ou queira ter um nome aqui para participar da mesa? Eu, infelizmente, recebi uma notícia agora, uma minha madrinha de batismo. Eu vou ter que ir para Valadares, talvez ainda hoje, ainda ou amanhã de madrugada. Eu pedi, eu tenho que ir para lá. Tá ok, gente? Então, antes aí, convidar aí o companheiro Altamiro Borges, pedir aí uma salva de palmas para o companheiro Altamiro Borges. Companheiro aí do PCdoB, escreve no vermelho, Felipe, vem para o seu lugar. E também o livro que ele escreve, companheiros. É muito interessante a gente, nesse momento, estar debatendo isso com a sociedade. A disputa da eleição presidencial vai passar pela Petrobras. E nós temos que estar na frente para derrubar o retorno do neoliberalismo. O que está aí hoje e o que foi feito no dia de ontem, a criação do Banco dos BRICS, e que a mídia tenta falar que foi um fracasso do Brasil. O Brasil conseguiu criar o Banco dos BRICS, e que hoje o candidato do PSDB ainda tem a coragem de falar que o Brasil deveria se presidir o Banco dos BRICS. Ele apoia, é na tese neoliberal, é no retorno do neoliberalismo, é o retorno do FMI, é o retorno da ALCA e a precarização do arrojo salarial e a precarização das relações de capital e trabalho, que está colocado hoje no Supremo, quando eles não conseguiram derrubar o PL 4330, é via judiciário tentar impor a terceirização em qualquer setor público e, inclusive, estatal. Ou seja, precarizar mais. E aí o candidato do PSDB dá uma dessa que ele já deixou bem claro que o fortalecimento do Mercosul não é interessante. A relação dele é maior, é voltar àquela relação, tanto com os Estados Unidos como com a União Europeia. A gente não é contra, mas a gente quer diversificar, igual a política externa implantada desde 2002, com a África, com a China, que eles eram contra, com todos os países, mas também fortalecer o Banco do BRICS e não o retorno do FMI e a precarização que está colocada aí nessa disputa eleitoral, sempre que eu falo pelas ruas, é retornar ao fim do 13º, as férias dos trabalhadores e prevalecer aquilo que é negociado e até o fim do Bolsa Família, ao fim do ProUni, todas as conquistas que levamos anos e anos para consolidar. E o receio deles é 2014, porque 2018 eles têm a certeza que estarão derrotados. E vamos voltar com Lula para presidente. Tá ok? Então, pedir aí, dar uma sair aqui, passar para o companheiro Altamiro Borges. Qual o tempo seu, Altamiro? Aí depois rápido para o plenário. Aí vai aí o tempo que você expor, e depois rápido para o plenário, pergunta e resposta. Não, fica à vontade. Pessoal, mocinha, você que está gravando, tá passando gogó? Não, pode ser. Tá, então eu vou no gogó. Boa noite a todos e a todas, boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui trocando ideia com vocês, elogiar a iniciativa. Eu acho que o movimento sindical devia ter mais momentos como esse de reflexão sobre os seus passos, né? Porque senão a gente fica só correndo atrás do rabo, só correndo atrás do prejuízo e não define bem o que a gente, para onde a gente quer ir, né? Então, momentos como esses são fundamentais para refletir, para polemizar, para problematizar sobre as coisas,
para expor as vísceras, né? Para tentar encontrar quais os melhores caminhos. Então eu queria parabenizar vocês pela realização do Congresso, por esse momento de reflexão. Eu vou me pedir para falar um pouco sobre ano eleitoral, conjuntura e mídia, que é um pouco uma área que eu tenho trabalhado, que é essa discussão sobre mídia no mundo e no Brasil. Eu vou expor aqui algumas ideias para vocês e já de cara afirmo, são ideias polêmicas, né? Eu vou inclusive forçar um pouco a barra nas polêmicas e gostaria muito de ouvi-los, né? Nessa troca que a gente cresce, né? Eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade. Do que eu falar aqui e entrar raspando o ouvido, pode dar porrada que eu aguento numa boa e vamos debater. Tudo bem? Vamos debater, porque eu vou tentar polemizar. Eu acho o seguinte, companheiros e companheiras, eu acho que nós vamos viver um ano, esse segundo semestre, extremamente quente no Brasil. E não é de temperatura não, é quente na luta política, na luta dos trabalhadores, né? Esse vai ser um ano de muitas emoções. Eu tenho visto muita gente falar assim, não, para a eleição de outubro está tudo tranquilo. Não, nada tranquilo. Não, mas a situação do país está caminhando. Não está nada caminhando fácil no mundo inteiro. Vocês acabaram de ver o que ocorreu hoje. As suspeitas de um míssil ter atingido um avião da Malaysia Airlines, 295 pessoas mortas, era a mesma rota do avião que o Putin estava indo para a Rússia, saindo aqui do Brasil. Nós estamos correndo o risco de grandes conflitos no mundo. Então não tem nada tranquilo. Quem achar que está tranquilo, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na empresa ou no sindicato, está sentado em cima de um vulcão. Hoje mesmo, outra notícia preocupante, Israel acaba de anunciar que vai invadir por terra Gaza. Então é nesse mundo que nós estamos. Então, eu gostaria de começar por aí. Eu acho que nós vamos viver um período de muita adrenalina. E alguém podia falar, não, mas isso não tem nada a ver com o meu trabalho lá na Petrobras. Tem. Porque a Petrobras não está isolada no mundo, ela reflete o que passa no mundo. E dependendo de como as coisas andem no mundo, na América Latina e no Brasil, vai afetar o cotidiano que parece um cotidiano de mesmice no dia a dia de trabalho. Mas não é, ele está relacionado com esse mundo, com esse Brasil. Então eu gostaria de começar por aí. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase de bastante emoção, né? Às vezes o movimento sindical, e eu não estou falando dos sindicatos petroleiros porque eu não conheço a realidade de vocês, às vezes o movimento sindical, ele é obrigado a correr atrás do imediato. Então ele fica correndo atrás de salário, de condições de trabalho, não é isso? Segurança, e problema de chefia, e fica naquele cotidiano econômico corporativo. Que faz parte, o sindicato que não fizer isso, na próxima eleição dança. Faz parte. Mas o sindicato não é só isso. O sindicato ele interfere no que se passa na política e ele reflete o que se passa na política. Reflete o que se passa na política. O sindicato não é ilha. Ele está no mundo. Ele está no mundo. Então nada como, numa hora dessa, a gente refletir. Que mundo é esse? Eu diria o seguinte, esse mundo, hoje, o Brasil joga um peso muito maior. Já foi a época em que o Brasil era uma colôniazinha de quinta categoria. Já foi a época em que quiseram fazer um tratado de livre comércio que amordaçaria totalmente o Brasil. O Brasil não teria autonomia nem para mexer com o seu dinheiro, né? Que é a chamada área de livre comércio das Américas, a ALCA, que é uma imposição dos Estados Unidos, era um tratado neocolonial. Já foi essa época. O Brasil hoje joga peso no cenário mundial, né? E vejam vocês, eu tive recentemente na Petrobras com a presidenta da empresa, Graça Fortes, na comemoração dos 515 mil barris de pré-sal. Hoje o Brasil é isso. O que ele faz interfere no mundo. Interfere no mundo.
Nós vamos viver esse ano no Brasil uma certa definição de para onde o país caminha. Eu não diria nem uma certa, eu diria uma definição decisiva de onde o Brasil caminha. Se o Brasil vai prosseguir num rumo de soberania nacional, de integração regional, de maior papel na economia mundial, se o Brasil vai seguir no rumo de adoção de políticas públicas que tentem resolver os históricos, crônicos problemas de desigualdade no país, se o Brasil vai seguir no rumo de uma relação democrática com a sociedade, ou se ele vai retroceder. É isso que está sendo discutido esse ano no Brasil. É se ele avança nas mudanças ou se ele retrocede. E eu falo aqui para vocês, eu falo na boa, eu não estou seguro de qual o resultado. Acho que existem gravíssimos riscos de retrocesso no Brasil nessa eleição. Não estou querendo fazer terrorismo, não. Estou querendo expor aqui para debate. Nós vamos para uma batalha eleitoral que não é qualquer batalha eleitoral. Essa batalha não interfere só no que ocorre no Brasil. Eu fico imaginando os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a maior potência mundial, estão em fase de declínio. Aí os Estados Unidos veem que economias emergentes, que discordam da política dos Estados Unidos, se reúnem em Fortaleza, no Brasil, que são os tais BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para piorar ainda mais, a presidenta Dilma convida todos os presidentes da América Latina. Está aqui Maduro, Evo Morales, Pepe Mujica do Uruguai, está todo mundo aqui. Rafael Correia do Equador, está todo mundo aqui. Vocês acham que os Estados Unidos estão gostando dessa história de BRICS? Uma potência que era sozinha, era unilateral. De repente aparece um negócio chamado BRICS, que se destacam no cenário mundial, que decidem constituir um banco, que vai concorrer com o Fundo Monetário Internacional, que decidem fazer uma reserva para crises nesses países. Vocês acham que os Estados Unidos estão contentes com esse negócio? Quem acha isso? Os Estados Unidos estão pé da vida. Não pode falar palavrão, não falei pé. Os Estados Unidos estão pé da vida. Porque isso é um desafio ao poder unilateral que os Estados Unidos têm no mundo. E é feito onde? Aqui. Fortaleza. Brasil. Vocês acham que os Estados Unidos gostaram quando eles bancaram um golpe de Estado em Honduras e o Brasil deu asilo na sua embaixada para o presidente deposto, Zelaya? Vocês acham que os Estados Unidos gostaram quando eles bancaram um golpe aqui no Paraguai, derrubaram um presidente eleito, um teólogo da libertação, um padre, Fernando Lugo, e o Brasil, como reação, expulsou o Paraguai do Mercosul e, como compensação, convidou a Venezuela para o Mercosul? Vocês acham que os Estados Unidos gostaram disso? Os Estados Unidos não gostam do rumo que as coisas estão trilhando no mundo, não gostam do papel que o Brasil tem jogado no mundo. Então a eleição aqui no Brasil não tem a ver só com o Brasil. A eleição no Brasil, além disso, tem um papel decisivo na América Latina. A América Latina foi um laboratório do que se chamou de políticas neoliberais. Ou, para ser mais preciso, foi o laboratório do chamado Consenso de Washington, que foi uma decisão para que todas as economias adotassem um tripézinho, que era o tripé de desmonte do Estado, desmonte da soberania nacional e desmonte do trabalho. Isso foi feito na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Equador, no Brasil. Aqui no Brasil eles precisaram de um professor da Sorbonne para fazer isso, um sujeito chamado Fernando Henrique Cardoso. Isso foi feito. O que isso significou? Significou privatizar tudo, ou seja, diminuição do papel do Estado. Eles tentaram, inclusive, chegar até a bolar já uma nova logomarca para a Petrobras. Significou. E na Petrobras eles só não conseguiram porque houve uma resistência muito forte, senão eles fariam.
mas privatizaram vários setores da economia, ou seja, redução do papel do Estado, redução do papel da nação, com abertura indiscriminada de importação, não é isso? Relações comerciais desvantajosas para o Brasil e para os outros países da América Latina, e ataque frontal ao direito ao trabalho. Esse foi o período das terceirizações, esse foi o período de retirar. O direito do trabalho tem 3 pilares básicos: remuneração, jornada e contrato. Eles, nesse período, conseguiram mexer na remuneração. Antes era uma remuneração fixa, eles introduziram a PLR como remuneração variável, que algumas categorias que conseguem obter boa PLR, tem outras que não conseguem. Eles conseguiram destruir a contratação, que antes era contrato por tempo indeterminado, agora é terceirização, quarteirização, estagiarização, layoff, um monte de contrato. E eles conseguiram destruir, inclusive, a jornada de trabalho. Porque eles aplicaram o chamado banco de horas, que é uma forma de flexibilizar a jornada de trabalho sem pagar pelo que você trabalha mais. Pois bem, isso foi feito em toda a América Latina, só que a América Latina se rebelou contra esse projeto e, através de eleição, elegeu vários governos anti-consenso de Washington, anti-neoliberais. Nessa mudança de situação na América Latina, o Brasil teve um papel decisivo, pelo peso econômico do Brasil. Mas a eleição no Brasil tem a ver com a América Latina. A gente perde no Brasil, é como se fosse um efeito dominó na América Latina. Porque os outros países têm menos condições econômicas e políticas de resistir. Então, a eleição no Brasil é uma eleição que mexe com muitos interesses. E é exatamente por isso que eu digo que ela não é tranquila. Ela não é tranquila. Ela não é tranquila porque o governo, esse governo brasileiro, errou muito. Ele acertou muito, mas ele errou muito também. Ele acertou muito em termos de brecar o retrocesso que estava havendo na área trabalhista. Não é que ele superou a herança maldita de antes, mas pelo menos ele brecou todo aquele movimento que estava sendo feito de retirada de direito, de arroxo de salário e de terceira reforma da Previdência, que era o movimento que eles vinham fazendo. Esse governo pelo menos bloqueou esse retrocesso. Algumas categorias, inclusive, ganharam muito nesse período. Ganharam muito nesse período. Esse governo teve avanços em políticas sociais, que quando deu uma crise mundial, se não fosse a política social aplicada no Brasil, que mexeu com o mercado interno, nós tínhamos afundado na crise mundial. Graças às vezes a pessoa fala, não, a Bolsa Família é uma merreca, sim, só que é uma merreca para muita gente. E isso faz a economia do interior do Brasil se movimentar. E isso gera emprego. Então, essas políticas sociais foram fundamentais para aquecer o mercado interno no momento de crise na economia internacional. A política de salário mínimo, num acordo feito das centrais sindicais com o ex-presidente Lula, de valorização do salário mínimo, foi fundamental para aquecer o mercado interno.